Bem-vindo a esse vídeo sobre JavaScript. Existem diversos recursos da linguagem que servem para facilitar a vida do programador. Um bastante interessante é o array. Eu vou criar uma função que retorna a soma dos números ímpares digitados, utilizando para isso um array. Dentro da função, eu crio uma variável para ser retornada. Adiciono um loop for para percorrer todos os elementos do array, que é o argumento da função. Coloco o valor inicial do i até onde esse valor irá e incrementarei 2 a cada loop. Esse incremento garante que sejam somados apenas os valores ímpares. Então, dentro do for, eu faço com que sejam somados à variável soma os valores ímpares. Fora do loop for, eu faço com que a função retorne a variável soma. Essa função é apenas demonstrativa, e nesse caso, na chamada da função devemos colocar um array começando do 1 e não pular nenhum número. O resultado deveria ser a soma dos números 1, 3 e 5. Agora eu vou criar uma função que verifica se o valor da primeira posição do array é igual ao valor da última posição. Novamente, o argumento da função será um array. Assim como as strings, os elementos dos arrays têm suas posições iniciadas no 0. Então eu crio um if e comparo a posição 0 do array, que é o primeiro valor, com o tamanho do array menos 1, que é o último valor. Devemos subtrair 1 porque, por exemplo, em um array com 3 valores, esse será o tamanho, mas a última posição será 2, ou seja, as posições serão 0, 1 e 2. Se forem iguais o primeiro e o último valor, a função retornará true. Se não forem, a função retornará false. Na chamada da função, eu vou colocar um array com 3 valores, mas poderia ser um de tamanho maior também. Agora eu vou criar uma função que retorna todos os elementos de um array do tamanho do argumento. Nesse caso, o argumento da função é apenas o número de elementos do array. Dentro da função, eu crio um array vazio, sem elementos. Então eu faço um for, cuja variável i será o valor de cada elemento do array, e não a posição, como feito anteriormente. Com a ajuda da função push, eu adiciono o valor de i ao array a cada vez que o laço for executado. E então, fora do laço, a função retorna o array com os elementos. Na chamada da função, eu indico a quantidade de elementos que terão o array. Repare que a função push separa cada elemento com vírgula e espaço. Os elementos do array podem ser também outro tipo de dado, como strings, por exemplo. Vou criar um array com 5 elementos do tipo string. Diferente do caso anterior, os elementos aqui já estão pré-definidos. Vou já colocar um laço aqui para percorrer os elementos do array. E fazer com que cada elemento seja impresso no console. Perceba que dessa vez não foi preciso criar uma função. Então, eu adiciono os elementos do array com algumas strings para serem lidos pelo console. Em JavaScript é possível também misturar tipos de dados, ou seja, também poderíamos adicionar números com strings. Podemos dizer que arrays, ou vetores, são uma coleção de informações de tipos iguais ou diferentes. Nesse próximo exemplo, vou demonstrar uma função que retorna um array de tipos diferentes, dependendo de uma condição.
O argumento AR terá elementos numéricos e o argumento item deverá ser uma string. Após criar a variável exist, eu comparo o tipo do argumento item com uma string. Se for realmente uma string, então a variável exist receberá false. Então eu faço um for para percorrer cada elemento do array. E comparo cada elemento do array com o número 6. Se houver algum 6 entre os elementos, então a variável exist recebe true. Fora do primeiro if, eu comparo se a variável exist é verdadeira. Quando colocamos apenas a variável, a linguagem subentende que comparamos com true. Se for true, então a função push adiciona a string ao final do array. E após esse segundo if, a função retorna o array. Na chamada da função, eu coloco um array como argumento e uma string, que será impressa no console apenas se houver o número 6 no array. Primeiro eu vou fazer o teste sem o número 6. Temos um errinho. Aqui coloquei um colchete no lugar da chave. Agora vou colocar o número 6 para mostrar. Se gostou do vídeo, dê um gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.